Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo do professor Irineu. Vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. Nessa aula de número 4, nós iremos falar sobre gráficos, ok? Vamos lá. Os gráficos são ferramentas muito importantes na análise de dados. Eles representam uma forma bastante interessante de apresentar os dados das pesquisas estatísticas, e eles têm a vantagem do fator visual que favorece a interpretação daqueles dados e a compreensão dos mesmos. Existem diversos tipos de gráficos, cada um deles tem uma certa aplicação, cada um deles tem as suas próprias características e são mais adequados para determinados tipos de dados. Vamos ver os principais tipos. E o primeiro que nós iremos ver é o gráfico de barras ou colunas. Em um gráfico de barras, os dados de uma tabela são representados por retângulos paralelos. Eles são horizontais ou verticais, todos de mesma largura. Os comprimentos são proporcionais às frequências dos valores que representam. O gráfico de barras verticais é chamado também de gráfico de colunas, ok? A aplicação. O gráfico de barras ele é utilizado para comparar entre si os dados obtidos na pesquisa. É usado tanto para variáveis qualitativas quanto as variáveis quantitativas. Esse tipo de gráfico ele permite uma rápida exploração visual e uma comparação entre a variável em estudo e suas frequências, ok? No gráfico de barras, pode ser utilizada a frequência absoluta ou a frequência relativa. Vamos dar aqui alguns exemplos. Nesse primeiro gráfico, nós temos a taxa de analfabetismo entre brasileiros de 15 anos de idade ou mais. Em 2014, os dados são obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2014. Observe que uma característica dos gráficos é exatamente a sua fonte, ok? Toda vez que você encontrar um gráfico, é interessante que você observe de onde originam-se os dados daquele gráfico, né? A sua fonte, ok? É muito importante essa verificação. Então, vamos observar aqui as características do gráfico de barras. Aqui nós temos por regiões, cada região aqui representada por uma coluna, e aqui nós temos o valor da frequência relativa de cada uma das regiões. Então, a região norte aqui com 9%, região nordeste com 16,6%, o sudeste aqui com 4,6%, o sul com 4,4% e o centro-oeste com 6,5%. Então, esse aqui é um gráfico de barras, no caso as barras são verticais, então nós podemos chamar também esse gráfico de colunas. Um segundo exemplo, nós temos aqui um gráfico de barras, onde as barras estão na horizontal. Esse gráfico aqui ele representa quais são os maiores objetivos ou sonhos de vida, né? Então, conhecer várias culturas, viajando pelo mundo, tem a maior frequência, que é 72,9%, ter uma boa formação na faculdade, 55,6%, e assim por diante. Você observa, em comparação ao gráfico anterior, que aqui nós estamos usando as colunas com cores diferentes. Isso aí é apenas para dar um visual mais agradável, ok? Aqui embaixo nós temos a fonte, né? Que é esse endereço aqui na internet. Então, o gráfico, toda vez que você for observar um gráfico, é importante que você verifique a origem dos dados, ok? É obrigatório que apresente-se de onde foram tiradas as informações que permitiram a construção desse gráfico. Há também o gráfico de barras múltiplas, em que é possível representar mais de um fenômeno no mesmo gráfico. Isso contribui para a comparação e verificação de relações entre eles. Vamos aqui para um exemplo. Oferta de energia no Brasil de 2011 a 2014, fonte Balanço Energético Nacional. Você observa que nesse gráfico nós estamos comparando aí dois fenômenos juntos no mesmo gráfico. Então, nós temos duas barras, uma barra representando a energia renovável e a outra barra representando a energia não renovável. Nós poderíamos ter um gráfico de barra
para cada uma delas, ok? Mas juntando no mesmo gráfico, é interessante que nós podemos fazer a comparação entre elas ao longo dos anos. Então, essa também é uma possibilidade de uso do gráfico de barras, ok? Segundo tipo de gráfico que nós vamos ver é o gráfico de linhas ou segmentos. Os gráficos de linhas, eles são muito empregados para representar o comportamento de um conjunto de dados no decorrer de um período. Para construí-lo, adotamos um referencial parecido com um plano cartesiano, no qual os pontos correspondentes aos dados são marcados e, em seguida, unidos em sequência por meio de segmentos de retas. A aplicação. Esse tipo de gráfico ele é utilizado para identificar tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos de uma variável ao longo do tempo. Então, quando nós queremos analisar o comportamento de uma variável ao longo do tempo, a gente geralmente utiliza esse gráfico, o gráfico de linhas ou segmentos, ok? Vamos dar aqui um exemplo. Aqui nós temos nesse gráfico a evolução da venda de livros, né, de julho a dezembro, que o número de livros vendidos. A fonte são dados fictícios, ok? Então, quando nós não tivermos uma fonte oficial, que nós estivermos usando apenas dados fictícios, é importante também que nós, na fonte, identifiquemos que a origem desses dados são dados fictícios. Então, você observa que cada ponto desse representa o valor, né, o da variável, no caso, o número de livros vendidos para cada período. Então, em julho, nós temos aqui 350, em agosto nós temos 300, em setembro aqui nós temos 400, esse número permanece em outubro, em novembro nós temos um aumento para 450 e em dezembro nós temos aqui o valor de 500. Então, você observa que entre os pontos nós temos os segmentos que dão essa ideia da evolução da variável ao longo do tempo. Okay? Essa é uma característica do gráfico de segmentos, o gráfico de linhas. Outro exemplo, aqui nós temos a quantidade de festas frequentadas pelos adolescentes no condomínio Enseada e aqui a faixa etária. É interessante que você observe que cada cor dessa representa uma faixa etária. Então, você tem aí o verde, 17 anos, você tem aí o vermelho, 15 anos, o azul, 16 anos, e o preto, 14 anos. Então, esse gráfico ele é interessante, que você pode fazer uma comparação entre as diversas faixas etárias ao longo do tempo, e ele permite que você obtenha várias informações. Lembrando também que a fonte desses dados são dados fictícios, também de uma pesquisa estatística. O importante é que você veja como é a apresentação do gráfico de coluna, do gráfico de linhas, né, ou gráfico de segmentos, ok? Aqui mais um exemplo. Preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo em reais por quilograma. Aqui a fonte é o jornal Estado de São Paulo, disponível na seção de economia. Então você observa que nós temos aí de janeiro de 2010 até 2015 as informações sobre o preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo, em reais aí por quilograma. Então, esse gráfico, como ele possui muitos dados, né, porque no caso aí essas cotações devem ser diárias, então você tem esse formato aí mais contínuo do gráfico de linhas ou de segmentos. E mais um exemplo, nós temos aí o crescimento da população brasileira de 1940 a 2010. Esses dados são do IBGE, população em milhões de habitantes. Então, como foi dito anteriormente, o gráfico de segmentos ele tem essa característica de análise da evolução da variável ao longo do tempo. Essa é a sua principal característica. Vamos agora para o próximo tipo de gráfico, que é o gráfico de setores. Esse gráfico de setores, pessoal, ele também é conhecido como gráfico de pizza, ok? Os gráficos de setores apresentam os dados em um círculo
no qual cada setor indica a frequência, pode ser absoluta ou relativa, de um valor observado. Nesse tipo de representação, a área e o ângulo de cada setor são diretamente proporcionais à porcentagem que representam em relação ao todo, que seria os 100%. Ok? Aplicação. Os gráficos de setores, em geral, são utilizados para comparar as partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se utilizar a porcentagem correspondente a cada uma dessas partes. Vamos aqui a um exemplo. Nós temos aí distribuição dos jovens de 15 a 17 anos em 2014. Esses dados são do IBGE. Então, aqui nós temos a atividade que o adolescente ele realiza e a porcentagem. Só estuda 67%, só trabalha 5,8%, estuda e trabalha 17,3%, não estuda nem trabalha 9,9%. Aí nós temos os dados na tabela de distribuição de frequência. Já na representação gráfica, nós temos aí os setores, né, circulares representando cada uma dessas categorias da variável atividade. Então, aqui nós temos o 67%, né, de só estuda, aqui nós temos o 17,3% do estuda e trabalha, o 9,9% do não estuda nem trabalha e o 5,8% do só trabalha. Veja que esse gráfico ele nos dá uma comparação visual bastante interessante para nós termos a obtenção da compreensão desses dados. Então, você olha para a tabela e olha para o gráfico, com certeza o gráfico ele te dá uma interpretação já mais natural, ok? Vamos para outro exemplo. Nós temos aí a distribuição do PIB brasileiro por setor em 2014. Então, você nota que os serviços ocupam 71%, né? A agropecuária apenas 5% e a indústria 24%. A fonte dos dados aí é o IBGE. Então, quando você olha para esse gráfico, você já tem imediatamente uma interpretação, porque você tem a comparação de cada um desses setores com o todo e entre eles mesmos, ok? Essa é uma grande vantagem do gráfico de setores. E mais um exemplo, nós temos aqui a distribuição da população por etnias, né? No caso, nós temos brancos aqui, 47,7%, pardos, 43,1%, pretos, 7,6%, amarelos, 1,1%, indígenas, 0,4%, fonte, o IBGE. Então, aqui nós tivemos alguns exemplos de gráficos de setores que permitem que a gente tenha uma interpretação bastante fácil dos dados em comparação com um todo, que é a grande característica desse tipo de gráfico. Vamos para o próximo tipo de gráfico, que é o pictograma. Os pictogramas, eles exibem os dados por meio de símbolos que geralmente estão relacionados com o tema apresentado, o que confere eficiência e atratividade ao gráfico. As figuras ou imagens representam a intensidade de uma informação, fornecendo uma visão geral de uma pesquisa. Ok? Aplicação. Por utilizar figuras, fotografias ou outros recursos visuais relacionados ao contexto tratado, os pictogramas ou gráficos pictóricos são muito utilizados em revistas, jornais e em telejornais, por exemplo. Então, uma característica dos pictogramas é exatamente essa utilização de imagens, de fotos, de figuras, que torna bem mais agradável a visualização desse gráfico. Então, observe aqui, ó, número de turistas que entraram no Brasil, dados obtidos no Ministério do Turismo. Então, cada uma dessas figurinhas aí representa 500 mil turistas. Cada uma dessas malas representa 500 mil turistas. Então, em 1974, você tinha aproximadamente 500 mil. Observe aqui do lado direito a tabela com os dados numéricos. Então, em 1974, você tem 480 mil, né, 267 turistas. Então, aqui você arredonda usando essa maletazinha aqui. Em 1984, você já tem um salto para 1.595.000, então você já usa 3 maletas, né?
em 1994 você tem 1.853.000. Como aqui o arredondamento seria muito grande, então ele faz o quê? Ó? Observe que ele não usa a mala toda aqui. Então você tem aqui, ó, 1.500, né? 1.500.000, com mais aqui a metade, então chegando aqui a 1.800.000. Então é interessante a análise desse gráfico, e mesmo sem você olhar tanto para a questão do número, você observa que dá para perceber aqui o crescimento, né, do número de turistas de 74 a 2014. Então esse gráfico aqui ele é bastante interessante e bastante intuitiva a sua análise, ok? Vamos para mais exemplo. Aqui nós temos países com as maiores reservas de petróleo em 2014, fonte da revista Exame. Lembrando sempre, pessoal, toda vez que você for analisar um gráfico, observe a fonte dos dados desse gráfico, ok? Então, nós temos aí, nesse gráfico, você tem que a Venezuela tem as maiores reservas, né? Seguida da Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Estados Unidos e Líbia. Então, esse gráfico utiliza esse símbolozinho, essa figurinhazinha aqui do petróleo, para deixar esse gráfico mais atrativo. Lembrando que esse gráfico aqui poderia ser um gráfico de barras, por exemplo, ok? Mas quando a gente usa essa figura, torna esse gráfico mais atraente e mais adequado para uso em revistas e jornais, por exemplo, ok? Mais um exemplo, nós temos aqui a distribuição dos sabores de pizza mais pedidos no Brasil. Então é utilizada aqui essa figura da pizza. É interessante que esse gráfico aqui ele pode ser tanto um pictograma, quanto você pode considerar que ele também é um gráfico de setores. Então você tem aí 30% calabresa, 8% mussarela, 4% napolitana, 16% frango com queijo cremoso, 21% portuguesa, também marguerita, 21%. A fonte aqui é a revista Super Interessante, de 2012. Ok? E, mais um exemplo, a frota de veículos no Brasil de 2007 a 2015. Então, você tem uma análise temporal dessa frota, começando ali de 2007. Então, foi usada essa figurinha do veículo, aí, do carro, para demonstrar a evolução da frota de veículos no Brasil, que passou de 2007 49,6 milhões para 90,7 milhões em 2015. Então aqui nós tivemos alguns exemplos de pictogramas que tornam o gráfico mais atraente para a pessoa que vai ver o gráfico, que vai ler o gráfico, ok? Pirâmide etária. As pirâmides etárias são um tipo de gráfico utilizado para representar uma população cuja distribuição está disposta em faixas etárias. Nesse tipo de gráfico, costuma-se organizar os dados de maneira que na parte inferior, ou seja, a base da pirâmide, estejam as faixas dos mais jovens, e na parte superior, ou seja, o topo, as faixas etárias dos mais idosos. Além das faixas etárias, nós podemos também organizar por gênero, né? Homem e mulher. A aplicação. Esse tipo de gráfico ele é muito utilizado na demografia e na geografia para estudos de comportamento de uma população ao longo do tempo. Então, nós temos aí um exemplo, população do Brasil em 2010, classificada por sexo e faixa etária, fonte dos dados aí é o IBGE. Então, do lado esquerdo, nós temos os homens e do lado direito nós temos as mulheres. Cada uma dessas barras representa uma faixa etária. Então, se você observar lá na base, primeira faixa etária de 0 a 4, de 0 a 4 anos, aí a segunda faixa de 5 a 9 anos, e assim vai subindo. Então, esse é um gráfico, né, que é em formato de uma pirâmide etária. Quando você observa esse gráfico, você tem uma ideia de como se comporta a população ao longo da faixa etária. Então, você observa aí que nesse gráfico nós temos que a maior parte da população se concentra ali entre o período, né, da adolescência e da vida adulta. Então, você vai diminuindo ali a população ao longo do tempo. Então, tudo isso é
facilmente visível olhando para essa pirâmide etária. Um outro exemplo aqui, a população residente na Bahia por sexo e grupo de idade em 2010. Então, você tem a distribuição da população por faixa etária e por gênero no estado da Bahia. Os dados aí também são do IBGE. Geralmente, a pirâmide etária, os dados delas são obtidos pelo IBGE, ok? Gráficos múltiplos. Em algumas situações, é necessário representar simultaneamente duas ou mais características da amostra. Para facilitar a comparação entre características distintas, nós podemos construir um gráfico múltiplo. Quando nós vimos o gráfico de barras, a gente já viu um exemplo, né, do gráfico de barras múltiplas. Ali é um exemplo de gráfico múltiplo, ok? Aqui, a aplicação, esse tipo de gráfico ele é utilizado quando queremos comparar dados de gráficos distintos ao mesmo tempo, ok? Vamos dar aqui um exemplo. População urbana e rural no Brasil, a porcentagem, os dados aí obtidos do IBGE. Então, você tem uma comparação ao longo do tempo, por décadas, né, a partir da década de 1950 até 2010, onde você tem aí a evolução da população urbana e da população rural. É interessante que você observe, nós temos aí um gráfico de barras, onde você poderia ter a informação da população urbana em um gráfico e da população rural em outro gráfico. Juntando essas duas informações num gráfico, você tem a comparação. Então, você observa que a população rural de 1950 até 2010 ela foi diminuindo, enquanto a população urbana de 1950 a 2010 ela foi crescendo. Então, essa informação você tem junta num mesmo gráfico. Então, se você tivesse esses gráficos separados, você teria a análise de um, depois a análise do outro para fazer a comparação. Juntando essas informações em um gráfico apenas, você já permite ter essa comparação imediata, ok? Um outro exemplo, nós temos aí o desempenho dos atletas dos países com os maiores números de medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Então, você tem aí a comparação entre vários países, por exemplo, em verde aí nós temos o México, nós temos aí em laranja o Brasil, em azul a Argentina, em vermelho os Estados Unidos. Então, você tem esse gráfico de segmentos, onde você encontra os datas de 99, 2003, 2007, 2011, 2015, você tem a evolução temporal desse número, né, de medalhas. Então, você pode comparar os vários países, cada um deles aí estaria num gráfico separado, juntando todas essas informações num gráfico, você tem essa riqueza de informações que você pode fazer as comparações, ok? E o histograma. O histograma ele tem uma característica que lembra muito o gráfico de barras, mas eles são diferentes. Quando temos que representar uma distribuição de frequências cuja variável tem seus valores agrupados em intervalos, costumamos utilizar um histograma. Ele é formado por retângulos justapostos, ou seja, um colado no outro, cujas bases são construídas sobre o eixo das abscissas. Existe uma certa confusão entre histograma e gráfico de barras, mas essa confusão ela não tem razão de ser. Por quê? A diferença entre o histograma e o gráfico de barras é que cada retângulo do histograma descreve a frequência dos dados agrupados em um intervalo real. No gráfico de barras, cada barra descreve a frequência de uma classe unitária, ou seja, um único número. Então, de todos os gráficos que nós vimos até agora, todos eles são aplicados para variáveis que têm os seus valores individuais. Já quando nós estamos trabalhando com dados agrupados em intervalos, como nós vimos na aula anterior, nós precisamos usar um gráfico diferente, que é exatamente esse histograma. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem aí o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dos países sul-americanos em 2014. Então, você tem aí a Argentina, com maior IDH, 0,836, Bolívia em seguida, com 0,6662, Brasil, 0,755, Chile, 0,832. Os dados aí, no caso, não estão agrupados pelo valor do IDH, né? Os dados estão aí
por ordem alfabética. Agora vamos pegar esses dados e transformá-los aqui no histograma. Então você observa que no histograma a variável ela foi agrupada em intervalos. Então nós temos aqui o IDH de 0,6 a 0,7. Então nós temos 25% dos países sul-americanos nesse intervalo. De 0,700 a 0,800 nós temos 58,3% dos países sul-americanos e de 0,800 a 0,900 nós temos 16,7% dos países sul-americanos. Então você observa a diferença do histograma para o gráfico de barras. No caso aqui, no histograma, nós trabalhamos com intervalos, ok? Mais um exemplo, nós temos aí a venda de gasolina por carro, quantidade de gasolina é a variável e aqui nós temos a sua frequência absoluta. Então, você tem aqui alguns intervalos. Primeiro intervalo aqui, que vai de 5 a 10 litros. Essa simbologia aqui significa que o 5 aqui é fechado e aqui, quando não tem a barrinha, é aberto. Então, como nós já conhecemos, até aqui no último intervalo, que vai de 25 a 30 litros, aqui também no 30, aberto. Aqui nós temos as frequências absolutas. Então, aqui no histograma, você tem o primeiro intervalo de 5 a 10, com a sua frequência 23. Aí o segundo intervalo de 10 a 15, com a frequência aqui 78. Terceiro intervalo de 15 a 20, com a frequência 9. De 20 a 25, com a frequência 60. E de 25 a 30, com a frequência 40. Ok? Então, esse é o histograma. Ele é utilizado quando nós temos os dados agrupados em intervalos. Ok? Polígono de frequência. O polígono de frequência, pessoal, ele é obtido a partir do histograma. Partindo do histograma, é possível que a gente construa um gráfico de segmentos, chamado de gráfico de curva poligonal, ou, como ele é mais conhecido, polígono de frequência. Como é que a gente obtém esse gráfico de segmentos, né? Você pega o ponto médio de cada intervalo. Então, você tem aqui, como o primeiro intervalo começa de 5 a 10, o ponto médio dele é 7,5. Segundo intervalo, de 10 a 15, o ponto médio é 12,5. Terceiro intervalo, de 15 a 20, o ponto médio é 17,5, e assim sucessivamente. Então, aqui de 0 a 5, o ponto médio é 2,5. Então, você une esses pontos médios por meio de segmentos de reta, obtendo esse gráfico de segmentos. Esse gráfico de segmentos, então, determina essa figura que é chamada de polígono de frequências. Ok, pessoal? Então, nós, nessa aula, visualizamos os diversos tipos de gráficos que você pode encontrar na análise de dados. Cada um deles, como foi dito, tem as suas características e tem as suas interpretações e são adequados para determinados tipos de dados. Na próxima aula, nós iremos resolver alguns exercícios com base na interpretação sobre gráficos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.